Boa noite a todos! Eu sou o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje uma live que foi muito pedida por vários alunos, muita gente querendo que eu respondesse uma peça de direito penal da segunda fase da OAB. Eu estava tentando adiar um pouquinho, porque agora o nosso objetivo, o nosso foco é a primeira fase. Mas aí o que eu fiz? Eu peguei uma peça que já caiu no exame anterior, de segunda fase de penal, mas uma peça que tem várias teses, porque naturalmente, enquanto eu estou respondendo a peça aqui, procurando os fundamentos no Vademecum, você que está se preparando para a primeira fase consegue fazer uma revisão dessas teses, desses temas, tá? Então, compensa ficar ligado aí, mesmo que você ainda está se preparando para a primeira fase da OAB. Por falar em primeira fase, tá o link aqui embaixo para o desafio. Eu te desafiei a ser aprovado na primeira fase da OAB. Então entra aqui embaixo para você saber direitinho. Faltam poucos dias agora, né, para o exame da OAB. A gente tem 3 semanas aí praticamente até a data da prova, mas ainda dá tempo de você fazer as suas revisões. Então se cadastra, é tudo gratuito. www.mapadodireito.com/desafio, tá bom? Então, pessoal, hoje eu separei uma peça que já caiu na segunda fase do OAB de Direito Penal. Eu vou lê-la junto com vocês e eu vou respondendo. Se você tiver alguma dúvida, qualquer dúvida, vai deixando seu comentário aqui. Eu vou tentar me concentrar um pouquinho aqui para estar respondendo a peça, mas na medida do possível eu vou respondendo as suas dúvidas, tá bom? Não quero enrolar não, porque é uma peça extensa, tem muitas teses, então já vou começar logo. Deixa eu já colocar ela na tela aqui. Essa é a peça que a gente vai trabalhar hoje. É uma peça que caiu no 22º exame da OAB, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Aí. Já vou começar fazendo a primeira leitura. Vamos lá, me acompanhem aí. Desejando comprar um novo carro, Leonardo, jovem com 19 anos, decidiu praticar um crime de roubo em um estabelecimento comercial com a intenção de subtrair o dinheiro constante do caixa. Narrou o plano criminoso para Roberto, seu vizinho, mas este se recusou a contribuir. Leonardo decidiu então praticar o delito sozinho. Dirigiu-se ao estabelecimento comercial, nele ingressou e no momento em que restava apenas um cliente, simulou portar arma de fogo e o ameaçou de morte, o que fez com que ele saísse, já que a intenção de Leonardo era apenas de subtrair bens do estabelecimento. Leonardo, em seguida, consegue acesso ao caixa, onde fica guardado o dinheiro, mas, antes de subtrair qualquer quantia, verifica que o único funcionário que estava trabalhando no horário era um senhor que utilizava cadeira de rodas. Arrependido, antes mesmo de ser notada sua presença pelo funcionário, deixa o local sem nada subtrair, mas já do lado de fora da loja é surpreendido por policiais militares. Estes realizam a abordagem, verificam que não havia qualquer arma com Leonardo e esclarecem que Roberto narrara o plano criminoso do vizinho para a polícia. Tomando conhecimento dos fatos, o Ministério Público requeriu a conversão da prisão em flagrante em preventiva e denunciou Leonardo como incurso nas sanções penais do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º, combinado com o artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Após decisão do magistrado competente, qual seja o da primeira vara criminal de Belo Horizonte, de conversão da prisão e recebimento da denúncia, o processo teve o seu prosseguimento regular. O homem que for ameaçado nunca foi ouvido em juízo, porque não foi localizado, e na data dos fatos demonstrou não ter interesse em ver Leonardo responsabilizado. Em seu interrogatório, Leonardo confirma integralmente os fatos, inclusive destacando que se arrependeu do crime que pretendia praticar. Constavam no processo a folha de antecedentes criminais do acusado, sem qualquer anotação, e a folha de antecedentes infracionais, ostentando uma representação pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico.
com decisão definitiva de procedência da ação socioeducativa. O magistrado concedeu prazo para as partes se manifestarem em alegações finais por memoriais. O Ministério Público requeriu a condenação nos termos da denúncia. O advogado de Leonardo, contudo, renunciou aos poderes, razão pela qual, de imediato, o magistrado abriu vista para a Defensoria Pública apresentar alegações finais. Em sentença, o juiz julgou procedente a pretensão punitiva estatal. No momento de fixar a pena base, reconheceu a existência de maus antecedentes em razão da representação julgada procedente em face de Leonardo enquanto era inimputável, aumentando a pena em 6 meses de reclusão. Não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, incrementou o magistrado em 1/3 a pena, justificando ser desnecessária a apreensão de arma de fogo, bastando a simulação de porte do material diante do temor causado à vítima. Com a redução de 1/3 pela modalidade tentada, a pena final ficou acomodada em 4 anos de reclusão. O regime inicial de cumprimento de pena foi fechado, justificando o magistrado que o crime de roubo é extremamente grave e que atemoriza os cidadãos de Belo Horizonte todos os dias. Intimado, o Ministério Público apenas tomou ciência da decisão. A irmã de Leonardo procura para, na condição de advogado, adotar as medidas cabíveis. Constituída nos autos, a intimação da sentença pela defesa ocorreu em 8 de maio de 2017, uma segunda-feira, sendo terça-feira dia útil em todo o país. Com base nas informações expostas acima e naquelas que podem ser inferidas do caso concreto, redige a peça cabível, excluída a possibilidade de habeas corpus, no último dia do prazo para interposição, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Beleza. Então a gente já fez uma primeira leitura aqui para tentar entender o que aconteceu. Leonardo, que é o nosso cliente, ele queria roubar um estabelecimento. Chegando lá, simulou portar arma de fogo, ameaçando um cliente. Quando teve acesso ao caixa, mudou de ideia, se arrependeu e não praticou o roubo. Foi preso, denunciado por roubo na modalidade tentada e condenado. Você, como advogado, deve apresentar a medida jurídica cabível. A gente já sabe que já tem processo. Claro, se já teve sentença, vai ser um recurso. Mas qual é o recurso? Essa é a dúvida. E, basicamente, a dúvida, geralmente, no direito penal, fica entre 2 recursos. Recurso em sentido estrito ou apelação. Nesse caso aqui, o que você acha? Qual dos 2 recursos que será? Se você está com dúvida, o melhor que a gente tem a fazer é desenhar um fluxograma processual para a gente conseguir entender o que aconteceu aqui e qual vai ser o recurso. Então vamos lá? Vamos fazer isso? Aqui, deixa eu chegar esse meu vademecum para cá um pouquinho, porque eu quero desenhar um fluxograma justamente para a gente poder entender o que aconteceu e qual que vai ser o recurso. Basicamente, pessoal, a gente tem a seguinte situação. Ocorrido o fato, a gente vai ter o inquérito policial. Inquérito policial. Aqui nós ainda estamos numa situação extrajudicial, tá? Delegacia de polícia, investigação. Com o inquérito policial, o Ministério Público ele apresenta denúncia. Denúncia. A denúncia, aqui deixa eu já colocar aqui no cantinho, olha só. Agora que, a partir da denúncia, a gente já está na vara criminal. Beleza. Apresentada a denúncia, a gente vai ter aqui uma decisão. É a decisão do recebimento. Recebimento da denúncia. Aqui só uma observação, tá? Se fosse no crime de tráfico, lá da lei antidrogas,
a gente teria aqui uma diferença. Antes do recebimento da denúncia, o réu teria que ser citado para apresentação de defesa prévia. Mas não é o nosso caso. Então, no nosso caso, primeiro a gente tem o recebimento. Só vou colocar uma observação aqui, que se o juiz não receber a denúncia, o Ministério Público pode protocolar um rese, um recurso em sentido estrito. Ok, mas aqui no caso foi recebida a denúncia. Teve o recebimento da denúncia e a gente tem a citação. Citação do réu. O réu vai ser citado para fazer o quê? Ele é citado para apresentar resposta à acusação. Resposta à acusação. Depois disso, a gente vai ter uma decisão. E essa decisão aqui, basicamente, ela pode fazer duas coisas. Pode fazer a absolvição, mas absolvição aqui nesse momento, sim, aqui é o caso da absolvição sumária, né? Ou então a gente tem o magistrado marcando uma AIJ. O que é AIJ? Audiência de instrução e julgamento. Nesse caso aqui não teve absolvição sumária, então ocorreu a audiência de instrução e julgamento. Depois dela, a regra é que durante a audiência as alegações sejam apresentadas, as alegações finais orais, né? Mas no caso da segunda fase do AB, sempre serão escritas. Se você tiver que apresentar os memoriais, obviamente serão escritos, né? Então aqui a gente tem os memoriais. Os memoriais. Quem pode apresentar memoriais? Tanto o Ministério Público quanto o réu. E aí sim, depois dos memoriais, a gente vai ter sentença. Certo. Com a sentença aqui, vai caber o quê? Basicamente, vai caber embargos de declaração naquelas situações de omissão, obscuridade, ambiguidade, ou então vai caber uma apelação. Apelação. Certo. Protocolada a apelação, ainda estamos na vara, tá? Então a apelação ela é protocolada ainda na vara, no juízo aquo. A parte contrária vai ser intimada para apresentação de contrarrazões. Depois da apresentação das contrarrazões, a gente vai ter uma decisão. Essa decisão aqui é a realização do juízo de admissibilidade. Então o juiz da vara aqui, quando ele recebe a apelação, ele verifica se os pressupostos recursais estão presentes. Se estiverem presentes, ele sobe com a apelação. Se não, ele já nega seguimento. E se ele negou o seguimento, vai caber rese, recurso em sentido estrito. Tudo bem, dessa decisão aqui, aí sim a gente vai sair da vara. Então aqui a gente sai da vara e a gente vem para onde? Para o Tribunal de Justiça. Aí a gente vai ter o Tribunal de Justiça proferindo acórdão. Ok, desse acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, desconsiderando qualquer tipo de recurso interno que tenha no próprio Tribunal de Justiça, vai caber recurso especial, vai caber o RESP. Parte contrária é intimada para apresentar contrarrazões e a decisão do juízo de admissibilidade. Certo. Depois disso, o processo vai subir. Então ele vai sair aqui do tribunal e vai subir para onde? Para o STJ, porque é o STJ que vai julgar o recurso especial. Vai proferir um acórdão, e desse acórdão proferido pelo STJ em sede de RESP, ainda cabe recurso? Cabe. A gente ainda tem a possibilidade do recurso extraordinário. Certo, no recurso extraordinário, a parte contrária é intimada para contrarrazões, decisão do juízo de admissibilidade, e aí o processo sobe. Sobe para onde, pessoal? Quem que julga o recurso extraordinário? Aqui o processo sai do STJ e vai para o STF, que vai julgar o recurso extraordinário por meio de um acórdão. Beleza, aqui também desconsiderando outros recursos internos que possam existir no STJ, no STF, tá? Porque o objetivo aqui é só mostrar as peças principais. Quando acabarem os prazos recursais, ocorre o trânsito
em julgado. Perfeito. Com o trânsito em julgado, a gente parte para um outro momento, que é a execução penal, que obviamente não ocorre lá no STF. O processo volta para o primeiro grau, lá para a vara de execuções penais. Então, basicamente, esse é muito resumidamente um fluxograma de um procedimento comum ordinário, tá? A gente vai ter inquérito, denúncia, recebe, réu apresenta a resposta, aí a gente vai ter audiência, sentença, apelação. O que aconteceu no nosso caso do enunciado aqui? Foi isso. Aconteceu tudo isso aqui até a sentença. Então a gente já sabe que dessa sentença vai caber apelação. Por isso a peça que nós estamos trabalhando hoje é uma apelação, ok? Certo. Sabendo dessas informações, o que a gente precisa fazer? Existem algumas formas que você pode tentar utilizar para buscar as teses, tá? As teses que você vai utilizar na sua peça. Eu gosto de fazer algo quando tem uma peça que tem muitas teses igual essa aqui, eu gosto de ir anotando no rascunho todas as palavras que são mais importantes. Então você vai anotando. Tudo que você acha que é importante, que é relevante, anota no seu rascunho. E aí depois você vai analisar, tentando identificar se ele tem algum tipo de tese ou não. Mas o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, eu vou marcar de amarelo aqui no enunciado aquelas palavrinhas que são mais importantes. E a gente vai tentando entender o que a gente tem de tese, tá bom? Então, beleza. Voltei aqui, então, para o enunciado. E aí vamos começar a marcar aqui de amarelo as informações mais importantes que a gente tem. Beleza, desejando comprar um carro novo, Leonardo, jovem de 19 anos, essa informação é relevante para a gente? É importante? Sim. O fato dele ter 19 anos é muito importante e a gente vai descobrir ainda o porquê que isso é importante. Decidiu praticar um crime de roubo em um estabelecimento comercial com a intenção de subtrair. Falou para o seu vizinho, o fato de ter falado para o vizinho aqui pouco importa. Decidiu praticar o delito sozinho. Chegou no estabelecimento, entrou, quando tinha um cliente, simulou portar arma de fogo e o ameaçou de morte. Essa informação é muito importante. Na verdade, duas informações. A primeira, ele estava simulando portar arma de fogo, então ele não estava portando arma de fogo, e ele efetivamente ameaçou um cliente de morte. Então essa já é uma informação muito importante. O cliente saiu. Em seguida, ele consegue acessar o caixa, ele chegou na boca do caixa, onde o dinheiro estava guardado. Mas antes de subtrair qualquer quantia, ele verificou que tinha um funcionário de cadeira de rodas e se arrependeu. Olha aqui, ó. Arrependido, a presença dele nem foi notada, ele deixou o local sem nada subtrair. Quando ele saiu, ele foi preso. E aí eu pergunto para vocês, o Leonardo consumou o tipo penal do crime de roubo? Ele subtraiu algum tipo de quantia? Não, ele não chegou a subtrair. E aí a gente vai ter que entender qual a consequência jurídica disso. Isso foi uma tentativa? Isso foi uma desistência? E aí a gente vai ter que tratar de uma forma ou de outra, tá bom? Vamos analisar. O Leonardo, ele deixou de praticar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade ou porque ele próprio se arrependeu e desistiu? Está muito claro aqui que ele não praticou o crime de roubo porque ele não quis, porque o caixa já estava na frente dele, bastava ele pegar o dinheiro, mas ele se arrependeu. Então o que aconteceu aqui não foi um crime de roubo na modalidade tentada, foi uma desistência voluntária. Vamos dar uma olhada já no Vaidemecum para ver se a gente consegue encontrar alguma informação interessante sobre isso? Vamos lá. Aqui no Vaidemecum. Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma informação
Importante aqui no... Vamos lá, vamos no Vademecum aqui, pesquisar aqui no Código Penal. Aqui no Código Penal, índice remissivo do Código Penal. Vamos pesquisar por, em primeiro lugar, por desistência. Será que tem aqui desistência? Crimes, decisão, depósito, descaminho, desastre. Desistência voluntária. Aqui em desistência voluntária está mandando a gente lá para o artigo 15. Artigo 15. Será que tem alguma coisa de tentativa? Vamos ver se tem alguma coisa de tentativa. Tentativa, conceito, artigo 14. Vamos dar uma lida nesses artigos? Mas, na verdade, antes de ler esses artigos, vamos só dar uma lida no artigo que ele foi tipificado, que foi 157. Aqui, ó. É o artigo do roubo, né? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência. Ele não chegou a subtrair. Beleza. Então, aqui no Código Penal, analisando o artigo 1º, o artigo, olha só, 14, disse o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Tentativa. Tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Olha a diferença da tentativa para a desistência voluntária. A desistência fala: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Então, olha que interessante que a gente tem que ver. A tentativa, existe pena. Olha só, salvo disposição em contrária, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, se a gente chegasse à conclusão de que Leonardo praticou o crime de roubo na modalidade tentada, ele teria que ser condenado. E foi justamente isso que o magistrado fez. O magistrado entendeu que ele praticou o crime de roubo na modalidade tentada. Por isso reduziu em 1/3. Só que a nossa alegação aqui é o quê? Não é a tentativa, é a desistência. Justamente porque o enunciado deixou muito claro que ele não quis. Voluntariamente ele desistiu. Então ele só responde pelos atos já praticados. E aí eu tenho que te perguntar, o que Leonardo já praticou? Ele chegou a praticar o crime de roubo? Não. A única coisa que ele praticou foi a ameaça. Somente a ameaça. Vamos começar a anotar no nosso rascunho essas informações? Vamos lá, olha só. Eu quero anotar aqui, então, que seria o meu rascunho, tá? Eu quero começar a anotar aqui algumas informações. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Aqui, porque senão tira o nosso foco, né? Ok, eu vou começar a anotar aqui, então, algumas informações. A primeira coisa que a gente conseguiu ver aqui foi a desistência voluntária. Na desistência voluntária, a gente já encontrou um artigo, o artigo 15 do Código Penal. Beleza, só que aí eu falei para vocês que o artigo 15 fala que o agente só vai responder pelos atos que ele já praticou. E como ele não praticou o crime de roubo, a gente teria que falar que ele só praticou ameaça. Mas vamos ver o negócio aqui no enunciado? Olha só, aqui no enunciado, o Ministério Público, até continuando marcando aqui, né? Olha só. O Ministério Público denunciou Leonardo nas sanções penais do 157, parágrafo 2º, com o artigo 14, ou seja, ele foi denunciado pelo crime de roubo na modalidade tentada e não por ameaça. Então, a gente pode, em primeiro lugar, a gente pode pedir a absolvição de Leonardo pelo crime de roubo na modalidade tentada? Sim, justamente por conta da desistência voluntária. Mas outra coisa que a gente também pode pedir é a desclassificação da tipificação do crime de roubo para o crime de ameaça. O crime de ameaça
ele é mais brando, né? Ele tem uma pena mais branda do que o crime de roubo. Então a gente pode utilizar essas duas teses. Primeira tese, desistência voluntária, pedimos absolvição. Segunda tese, desclassificação da tipificação de roubo para ameaça. E aí a gente precisa dar uma lida no artigo da ameaça para entender o que esse artigo fala. Vamos lá? Olha só, então vamos pesquisar aqui no índice remissivo do Código Penal, vamos pesquisar por ameaça. Será que a gente encontra alguma coisa aqui? Ameaça está mandando a gente para o artigo 147, vamos dar uma lida nele? Artigo 147, ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Mas olha o parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Então, olha que coisa mais interessante. O crime de ameaça, o Ministério Público só pode apresentar ação penal mediante representação. Será que o ofendido representou aqui? Vamos dar uma olhada? Olha só. Continuando, tá? Continuando. Após a decisão do magistrado, converteu a prisão, então converteu em preventiva, né? Recebeu a denúncia, processo seguiu. O homem que for ameaçado nunca foi ouvido em juízo porque não foi localizado. Na data dos fatos, demonstrou não ter interesse em ver Leonardo responsabilizado. Isso significa que o homem que foi ofendido não representou o Leonardo. Então, o Ministério Público não poderia apresentar denúncia pelo crime de ameaça. Então, qual que é a consequência que a gente pode fazer aqui em relação às teses? Primeira tese, desistência voluntária, pedindo a absolvição do crime de roubo na modalidade tentada. Segunda possibilidade, desclassificação da tipificação do crime de roubo para o crime de ameaça, mas a gente pede anulação integral do processo desde o recebimento da denúncia pela ausência da representação. É isso que a gente consegue fazer aqui. Então vamos lá, vamos anotar aqui. Deixa eu já anotar aqui, a gente anotou a desistência voluntária, né? Vamos anotar a desclassificação para o crime de ameaça. E aí a gente pode anotar aqui o artigo 147 do Código Penal. 147 do Código Penal. Perfeito, tudo bem. Então a gente já tem duas teses muito boas, são duas teses que o Leonardo não vai ser responsabilizado, não vai ser penalizado. Mas o grande problema é, e se acontecer de o tribunal não acatar as nossas teses e manter a condenação de Leonardo pelo crime de roubo na modalidade tentada? A gente tem que tentar, então, melhorar a situação do Leonardo, né? A gente precisa tentar diminuir a pena dele, obter algum tipo de benefício, ele está preso ainda. Então tem algumas outras situações que a gente precisa analisar. Vamos lá, vamos voltar aqui para o enunciado então. Olha só, o Leonardo confirmou integralmente os fatos. Ele ter confirmado os fatos, isso significa alguma coisa? Isso importa alguma coisa ou não? É uma atenuante ou não? Então, vamos analisar isso também. Destacou que se arrependeu. Constava uma folha de antecedentes criminais, não tinha antecedentes criminais, mas tinha antecedentes infracionais. O magistrado concedeu prazo para as partes se manifestarem em alegações finais. O advogado de Leonardo renunciou e o magistrado abriu vista para a Defensoria Pública. Aqui claramente a gente tem um problema. O enunciado está jogando na nossa cara aqui que a gente tem algum tipo de nulidade, né? Porque, olha só, quando o advogado do Leonardo ele renuncia à procuração, o Leonardo ele tinha que ter sido intimado para argumentar se ele queria constituir um novo advogado ou se ele queria ser representado pela Defensoria Pública. Ele não teve essa oportunidade. E isso claramente violou um direito, é um direito constitucionalmente previsto,
que é o direito da ampla defesa. Vamos encontrar aqui na Constituição Federal aonde está a ampla defesa? Então, aqui na Constituição Federal, no índice remissivo dela, índice remissivo, vamos pesquisar por ampla defesa. Tem que estar de cá mesmo. Ampla defesa, artigo 5º 55. Eu nem vou abrir esse artigo, porque ele é muito simples. Ele basicamente fala que todo mundo tem direito à ampla defesa, tá? Mas a gente já pode anotar aqui, vou até anotar antes, a existência de uma nulidade, tá? Porque isso é importante a gente pedir. Vou anotar aqui, ó, violação ao direito da ampla defesa. E aí a gente anota o artigo 5º 55 da Constituição Federal. Beleza, ok, vamos lá, vamos voltar aqui e continuar olhando o enunciado. Juiz julgou procedente, e agora aqui tem as questões de dosimetria da pena que a gente tem que analisar com calma, né? No momento de fixar a pena base, reconheceu a existência de maus antecedentes em razão da representação julgada procedente em face de Leonardo enquanto era inimputável, aumentando a pena em 6 meses de reclusão. Aqui, pessoal, já é mais uma questão de entendimento doutrinário e jurisprudencial. O próprio STJ tem entendimento de que antecedentes infracionais não podem gerar maus antecedentes criminais. Antecedente criminal é uma coisa, antecedente infracional é outra coisa. Então, o magistrado não poderia ter aumentado a pena base, utilizando como base os maus antecedentes infracionais da infração penal que Leonardo cometeu enquanto ele era menor de 18 anos. Ou seja, nisso a gente já pode pedir para que, claro, a dosimetria sendo refeita, né, que a pena base seja fixada no mínimo legal e não acrescida desses 6 meses. Mas a gente vai anotar isso tudo. Aliás, já vamos até começar a anotar essas questões da dosimetria. Vamos lá. Dosimetria da pena. Em relação à dosimetria da pena, primeira coisa que a gente pode tratar em relação à pena base. Então a gente vai pedir a fixação da pena base no mínimo legal. É justamente por conta dessa questão dos antecedentes, tá bom? Beleza, vamos continuar aqui para ver se a gente encontra mais alguma informação. Não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes. Mas espera aí, não tinha atenuante, não? Tem duas coisas aqui que me parecem ser atenuantes, hein? Mas como que a gente faz para saber, né? A gente tem que dar uma olhada no vade-mecum. Vamos dar uma pesquisada aqui no índice remissivo do Código Penal. Será que a gente tem atenuantes? Deixa eu ver se a gente tem atenuantes. Atenuantes, cálculo da pena, circunstâncias, né? Vamos ver as circunstâncias que são atenuantes, artigo 65. O que fala o artigo 65 do Código Penal? São circunstâncias que sempre atenuam a pena. E aí vem trazendo algumas. Ser o agente menor de 21 anos. Opa, o Leonardo tinha 19. Então a gente já tem uma atenuante. Desconhecimento da lei, não é o caso. Cometido crime por motivo de relevante valor social, não é o caso. Reparado o dano, não é o caso, que ele não cometeu dano. Coação, que poderia resistir, não é o caso. Confessado espontaneamente. Espera aí, ele confessou? Confessou. Vamos voltar aqui no enunciado? Olha aqui, ó. Em primeiro lugar, né? A idade. Tinha 19 anos. Então já tem uma atenuante aqui. Aí aqui, olha só. Aqui em juízo... Cadê? Em seu interrogatório, Leonardo confirma integralmente os fatos. Pessoal, confirmar integralmente os fatos nada mais é do que confessar. Ele confessou todos os fatos. Então a gente já pode anotar também essas informações. Vamos lá, deixa eu anotar aqui. Além da fixação da pena no mínimo legal, a gente pode requerer a aplicação da atenuante da menoridade, que está lá no artigo 65.1 do Código Penal. A gente também tem atenuante
da confissão, que está no artigo 653D do Código Penal. E aí vamos voltar aqui para a gente ver se a gente encontra mais alguma coisa. Beleza. Não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, incrementou o magistrado em 1/3 a pena, justificando ser desnecessária a apreensão de arma de fogo, bastando a simulação de porte do material diante do temor causado à vítima. Opa, peraí, não, aí é que tem alguma coisa errada. Vamos dar uma olhada lá no artigo do crime de roubo? Olha só, é o artigo 157. O que esse artigo fala? Artigo 157, ele está descrevendo o crime de roubo. Essa é uma peça um pouquinho mais antiga, tá? Então ele está colocando com base no parágrafo 2º, inciso 1º, que foi revogado em 2018. Só que foi inserido o parágrafo 2º-A, inciso 1º, que é a mesma coisa. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Então, para que a pena seja aumentada, efetivamente tem que ter o exercício de violência com o emprego da arma de fogo. O que a gente vai alegar? Que como Leonardo não estava portando arma de fogo, essa causa de aumento de pena não poderia ter sido aplicada. Então isso que a gente pode fazer essa alegação aqui, ó. A gente pode pedir o afastamento da causa de aumento. E justamente com base no próprio artigo 157, né? 157, parágrafo 2º-A, inciso 1º do Código Penal. Será que a gente ainda tem alguma outra coisa que a gente pode mexer aqui na dosimetria? Vamos lá, vamos dar mais uma olhada aqui. Com a redução de 1/3 pela modalidade tentada, a pena final ficou acomodada em 4 anos de reclusão. Peraí, o magistrado ele reduziu 1/3 pela modalidade tentada. Mas a gente leu ali o artigo 14 que falava diferente. O que o artigo 14 falava? Vamos até relembrar? Olha aqui, vamos voltar aqui no artigo 14. O artigo 14 do Código Penal, que é o da tentativa, o parágrafo único dele, fala da tentativa. Salvo disposição em contrária, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de 1 a 2/3. Então, peraí, a gente pode falar que ao invés de 1/3, a gente pede a redução de 2/3, né? Isso é algo que a gente pode também fazer esse pedido. Causa de diminuição pela tentativa em 2/3, com base no artigo 14, inciso 2º, parágrafo único do Código Penal. Beleza, em relação à dosimetria da pena, são essas as informações que a gente tem. Só que é o seguinte, o enunciado falou que a pena final ficou acomodada em 4 anos de reclusão, certo? 4 anos de reclusão. Só que aqui a pena base ela estava maior, 6 meses maior, teve causa de aumento de 1/3, a redução da tentativa foi só de 1/3 e não foram aplicadas as atenuantes. Se tudo isso fosse feito bonitinho, conforme a gente está pedindo, certamente essa pena ficaria inferior a 4 anos e mais, seria inferior a 2 anos. Aí a gente tem que lembrar de um instituto que quando a pena é muito pequena, é possível ser aplicada uma suspensão. Lembram disso? Que tem um instituto chamado suspensão condicional da pena. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma pesquisada sobre esse instituto aqui, da suspensão condicional da pena. Então aqui no Código Penal, no índice remissivo, vou pesquisar aqui por suspensão. Suspensão condicional da pena. Está mandando a gente para os artigos 77 a 82, requisito 77, né?
Vamos dar uma lida, então, nesse artigo 77. Da suspensão condicional da pena. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos. E aí vem trazendo os requisitos, né? Até eu indico para quem estiver estudando para a primeira fase, dê uma boa estudada nesses requisitos aqui. Pode ser que caia alguma coisa. Enfim, como a pena vai ficar menor do que 2 anos, a gente pode pedir, então, a suspensão condicional da pena. Já vamos anotar aqui, então, suspensão condicional da pena com base no artigo 77 do Código Penal. Beleza, vamos lá. Continuando aqui no enunciado, vamos ver o que mais que a gente tem de informações. O regime inicial de cumprimento foi o fechado. Peraí, mas isso não está estranho, não? Ele foi condenado em 4 anos e o regime inicial vai ser fechado? Isso me parece um pouco estranho. Lá na hora da prova, talvez você não lembre qual é o requisito em relação à pena para que seja estabelecido o regime aberto, fechado ou semiaberto. Mas como você tem o vademecum, você pode pesquisar. Então vamos pesquisar? Vamos tentar lembrar aqui se nesse caso era para ter sido fechado mesmo ou se era outro. Beleza. Ainda aqui no Código Penal, no índice remissivo, vamos pesquisar por regime, né? Regime. Aqui tem os regimes aberto, especial, fechado, tá? Então, quase todos estão mandando para o artigo 33, então vamos dar uma olhada aqui no artigo 33 do Código Penal. É o artigo que está falando aqui da pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. Tem aqui os parágrafos, né? O parágrafo 2º fala: condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Condenado pena superior a 4 anos, semiaberto. Igual ou inferior a 4 anos, aberto. Por que que o juiz colocou o Leonardo no regime fechado? Vamos dar uma olhada no enunciado para ver qual que é a justificativa? Justificando o magistrado que o crime de roubo é extremamente grave e que atemoriza os cidadãos de Belo Horizonte todos os dias. Isso é motivo ou não? Aí a gente tem que tentar encontrar algum fundamento. Aqui embaixo tem um monte de remissão a súmulas, a outros artigos. Na hora da prova você poderia tirar 5 minutos para dar uma olhada, tá? Aqui eu já vou direto na súmula 718. A 719 também é boa, tá? Mas vamos lá na 718. A 440 do STJ também poderia ser utilizada. Mas vamos na 718 do STF. Súmula 718. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Então isso significa que o regime inicial deveria ter sido o aberto. Então a gente vai falar do regime inicial de cumprimento no aberto. Vou anotar o artigo 33, parágrafo 2º C do Código Penal e também a súmula 718 do STF. Perfeito, vamos lá. Continuando então aqui ainda, a irmã de Leonardo procurou você. Aqui tem uma informação ainda que é interessante, é muito importante, que é a seguinte, olha só. O Leonardo, ele não foi preso logo após ele deixar o local, olha aqui, ó. Realizaram a abordagem. Então, logo depois eles realizaram a abordagem. E por mais que eles não falou aqui expressamente que ele foi preso, mas ele foi preso justamente porque aqui, ó, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva. E o magistrado concedeu. Olha aqui, o magistrado converteu a prisão. Isso significa que o Leonardo continua preso. Ele deveria continuar preso preventivamente. Depois da sentença, ele já teve sentença condenatória. A gente está deixando claro aqui que ele não cometeu o crime de roubo. E ainda assim ele deveria continuar preso? Não.
Vamos dar uma olhada na prisão preventiva? Será que tem como revogar a prisão preventiva? Vamos dar uma pesquisada? Olha só, aqui no Vademecum, índice remissivo. Agora eu não quero mais Código Penal, tá? Eu já quero o Código de Processo Penal. Índice remissivo do Código de Processo Penal. Vamos dar uma pesquisada aqui por prisão. Prisão preventiva, 311 a 316. E tem uma palavrinha, revogação 316. Vamos dar uma olhada? Artigo 316. Na verdade, aqui o 312 ele fala os requisitos, né? Não vou explicar muito aqui não, porque senão a gente vai enrolar demais, tá? Mas depois dê uma olhada aqui no 312. O 316, basicamente, ele está falando que o juiz pode revogar a prisão preventiva. É isso que importa pra gente. Então vamos anotar essa informação aqui, porque a gente vai pedir a revogação. Revogação da prisão preventiva. O artigo é o 316 do Código de Processo Penal. E ainda tem mais uma informação aqui, e olha só, pessoal, a gente já está aqui há 50 minutos, e a única coisa que a gente fez por enquanto foi tentar encontrar teses. Só estamos pesquisando teses. A gente já achou um monte de coisa, já anotou um monte de coisa, mas eu ainda vou fazer a estrutura da peça e ainda vou redigir a peça. Vocês não estão com pressa aí não, né? A gente ainda vai mais um tempinho aqui, tá? Já coloca aí a sua janta aí no micro-ondas. Você vai jantar assistindo uma peça de direito penal hoje. Vamos lá, vamos continuar aqui. Porque tem uma informação ainda no enunciado que é muito importante. Olha só. A irmã de Leonardo procura você como advogado para adotar as medidas cabíveis. Constituída nos autos, a intimação da sentença pela defesa ocorreu em 8 de maio de 2017, que é uma segunda-feira, sendo a terça-feira dia útil. E aqui ele ainda fala: protocole o recurso no último dia do prazo para interposição. Isso significa que na hora da prova você tinha que fazer cálculos das datas para saber qual foi o último dia. E aí eu te pergunto, qual é o prazo para o protocolo da apelação criminal? Às vezes você não lembre. E aí a gente, claro, vamos dar uma pesquisada, né? Vamos pesquisar aqui no Código de Processo Civil. No CPP, vou pesquisar por apelação, até porque a gente precisa saber qual é o artigo da apelação para poder fundamentar a nossa peça, né? Apelações, vem trazendo um monte de informação aqui. O principal que está mandando em vários aqui é o artigo 596, né? Então já vamos dar uma olhada aqui no 596. Artigo 596. Apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto em liberdade. Ok, aqui fala do efeito, né, da apelação, mas o que importa mesmo é o capítulo da apelação aqui, que começa no 593. Então eu indico para você lá na hora da prova, viu que caiu uma apelação? Dá uma lida nesse capítulo. Lê do 593 até o 603. Viu que caiu um rese? Volta um pouquinho. Lê do 581 até o 592. E para quem vai estudar para a primeira fase, leia esses artigos. São muito importantes. O caput fala que cabe apelação no prazo de 5 dias. Pessoal, isso aqui é para você interpor a apelação. A gente tem o artigo 600 falando o prazo de 8 dias para as razões. As razões podem ser protocoladas lá no juízo ad quem. Só que como a gente está na prova da OAB, a gente não tem como fazer primeiro uma petição de interposição só e depois uma de razões. Você vai ter que protocolar junto. Então o prazo vai ser o menor, o prazo é de 5 dias. Vamos tentar contar esse prazo? Olha só, 8 de maio, segunda-feira, foi a intimação. Então a gente vai contar a partir de terça-feira. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Opa, sábado não pode, né? Prorroga para segunda. Então a gente tem 8, 9, 10, 11, 12, 13, que é sábado, 14, domingo, 15, segunda. Então o último dia do prazo vai ser dia 15 de maio. Também já vou deixar anotada essa informação aqui para a gente não esquecer. Prazo 15 de maio de 2017.
2017. Beleza, até aqui tranquilo, pessoal? Estão conseguindo acompanhar direitinho aí? Eu nem estou olhando muito aqui os comentários, mas pô, valeu, boa noite para quem está acompanhando aí. Um abraço pessoal que está comentando no YouTube, Sheila, Camila, o Alfredo, Selma, Wallace. Um grande abraço aí para todos vocês. O pessoal também está no Instagram. Um abraço para todo mundo que está assistindo pelo Instagram. Mas vamos lá, como tem muita coisa ainda para fazer, eu não vou enrolar não. Vamos descer o cacete aqui e já vamos entrar logo, começando a fazer agora. O que a gente precisa fazer? A gente já identificou, deixa eu mostrar aqui, ó. A gente já identificou as teses que nós teremos, tá? A gente tem uma tese processual, que a gente vai pedir anulação da sentença. A gente tem duas teses principais, uma pedindo a absolvição e a outra pedindo a desclassificação. Temos algumas teses tratando da dosimetria, suspensão condicional da pena, regime de cumprimento, revogação da prisão. O que a gente vai fazer agora? Agora eu vou começar a montar o rascunho, a estrutura. Rascunho não, isso aqui já faz parte do rascunho. Então lá na hora da prova você já teria que ter anotado essas teses, pesquisado no Vademecum os fundamentos. Agora vamos fazer a estrutura da peça. Depois da estrutura a gente efetivamente redige essa peça, tá bom? Então vamos lá. Como que vai se iniciar? Lembrando, pessoal, que eu vou disponibilizar esse material, tá? Então fiquem tranquilos. Estrutura da peça. Ah, e só um detalhe, deixa eu só mostrar aqui, ó. Esse material que eu estou fazendo estará na nossa plataforma. A gente tem uma plataforma educacional que ela é totalmente gratuita. Para você se cadastrar, pode cadastrar por esse link aqui, ó, mapadodireito.com/desafio. Por mais que está falando lá que é para a primeira fase, mas quando você faz o seu cadastro, você vai receber uma senha por e-mail e lá você vai conseguir baixar esse material aqui depois. Beleza. Estrutura da peça. Primeiro, eu vou fazer a estrutura da petição de interposição. Como que inicia a petição de interposição, pessoal? Não tem segredo, é pelo endereçamento. E o endereçamento aqui não está difícil também, justamente porque o próprio enunciado ele já falou aqui pra gente, olha só. Primeira Vara Criminal de Belo Horizonte. Então, tá fácil. Nem vou colocar isso aqui no rascunho, tá? Mas vamos lá então. Depois que a gente faz o endereçamento, o que mais que a gente precisa fazer? Vamos colocar o número do processo, que a gente não tem, né? O enunciado não trouxe, mas a gente pode colocar 3 pontinhos. Beleza, depois disso, ainda na petição de interposição, vou fazer a qualificação do recorrente e vou utilizar um verbo. Qual verbo que a gente utiliza? Interpor. Nós vamos interpor um recurso. Colocamos o nome da peça, mais o fundamento jurídico. E aí aqui eu vou indicar a sentença, indicação da sentença. O que é isso? Eu não vou colocar aqui que eu estou entrando com recurso contra o Ministério Público, tá? Vou falar que eu estou entrando com recurso em face da sentença, porque eu estou descontente com a sentença. Lembrando, pessoal, que na apelação criminal existe o duplo juízo de admissibilidade, ou seja, o magistrado aquo, que é aquele que proferiu a sentença, ele vai analisar todos os pressupostos recursais. Se tiver tudo ok, ele vai mandar o recurso para o Tribunal de Justiça, o juízo ad quem. Então, por isso, a gente vai, na peça de interposição, mencionar também a tempestividade. A gente vai explicar aquele cálculo que eu fiz aqui com a mão para falar qual que é o último dia do prazo, tá bom? Beleza, então, indicação da sentença, eu também quero colocar aqui a tempestividade. Tempestividade, pessoal, que é aquele prazo de 5 dias, está lá no caput do artigo 593 do CPP. Vou pedir a intimação, pedido de intimação do Ministério Público. Para que intimação do Ministério Público? Para que ele possa apresentar as contrarrazões, né? E vou fazer o pedido de remessa dos autos. Eu peço a remessa dos autos para o Tribunal de Justiça. E é isso. Aqui a gente encerra
encerramento. A gente finaliza a petição de interposição, simplesinha. A gente não tem nada que a gente tem que ficar inventando aqui, tá bom? Beleza, feita a petição de interposição, depois a gente vem para a mais importante, que é a petição de razões. Como que a gente vai iniciar a petição de razões? Também com endereçamento. Só que aqui já não é para a vara, pessoal. Para a vara é a petição de interposição. Quando você protocola um recurso, aquela primeira página vai para o juízo aquo, que é quem proferiu a sentença. Ele vai ver se está tudo ok com o recurso, e aí ele pega a outra peça, que é a de razões, e manda para o tribunal. Então, a petição de razões é endereçada sempre ao juízo ad quem, que nesse caso vai ser o Tribunal de Justiça. Então, já vou até deixar anotado aqui, o endereçamento vai ser o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Perfeito. Depois disso aqui, eu vou fazer um tópico bem simples de fatos, tá? Só que eu gosto de chamar de síntese processual quando é recurso, porque são os fatos que ocorreram dentro do processo. Mas se você quiser chamar de fatos, não tem problema nenhum. Eu vou criar um outro tópico chamado preliminarmente. Nesse tópico aqui, eu vou colocar as questões processuais que eu estou alegando. E basicamente é uma tese processual alegando que o juiz errou no procedimento e pedindo a anulação da sentença pela violação ao direito da ampla defesa. Então aqui eu já vou colocar os tópicos no nome que eu vou efetivamente redigir. E esse primeiro vai ser da violação ao direito da ampla defesa. Vou colocar o artigo novamente aqui, tá? Ele já está aqui em cima, já estão aqui. Mas eu vou repetir aqui só para poder ficar mais fácil da gente enxergar. Artigo 5º, 55 da Constituição de 88. Inclusive eu vou até colocar em vermelho essas informações aqui para poder destacar e ficar mais fácil da gente entender. Certo, depois eu vou efetivamente entrar nos fundamentos recursais, que na verdade são os fundamentos de mérito, né? Se você quisesse ter chamado isso aqui de do direito também, não tem problema nenhum não. Fica a seu critério. Beleza, aqui agora eu vou voltar olhando nas teses que a gente estabeleceu para a gente ver o que a gente vai ter que utilizar como tese. Primeira coisa foi desistência voluntária, então vou fazer um tópico, é o principal, é a nossa tese principal da desistência voluntária. Vou colocar novamente o artigo, é o artigo 15 do Código Penal. Beleza, lembrando que aqui a gente tem que pedir absolvição e falar que o agente só pode responder pelos atos já praticados. Certo, depois a gente tem aqui a desclassificação para o crime de ameaça, né? Artigo 147 da desclassificação para o crime de ameaça, artigo 147, parágrafo único do Código Penal. E aqui na desclassificação do crime de ameaça, além de pedir a efetiva desclassificação, a gente tem que lembrar de falar da ausência da representação. Lembra que não teve representação? Então a gente pede a anulação do processo desde o recebimento da denúncia, tá bom? Beleza, vamos lá. Continuando então aqui, a gente pediu a desclassificação. E depois, o que mais que a gente ainda tem? Deixa eu subir aqui. Dosimetria da pena. Então, na dosimetria da pena, a gente tem uma série de teses. Vamos colocando elas aqui, tá? Fixação da pena base, atenuante da minoridade, confissão. Vou colocar todas elas aqui para ficar bem organizado. Da revisão da dosimetria da pena. Deixa eu mudar isso aqui para ficar mais organizado. Beleza.
Primeira que a gente tinha colocado era a fixação da pena base, né? Da fixação da pena base, no mínimo legal. Aqui não tem um fundamento jurídico, né? O fundamento que a gente vai falar é aquele dos antecedentes infracionais. Depois a gente colocou aqui, ó, vamos voltar aqui, a gente colocou duas atenuantes da minoridade e da confissão, 651 e 653D. Então a gente vai colocar aqui da atenuante da minoridade relativa, artigo 651 do Código Penal, que eu vou colocar em vermelho, da atenuante da confissão, que é o artigo 653D do Código Penal também. O que mais que a gente tem aqui na dosimetria? Afastamento da causa de aumento, que é o do próprio 157. Aí a causa de diminuição pela tentativa, né, lá do artigo 14. Então já vou anotar aqui também. Do afastamento da causa de aumento, artigo 157, parágrafo 2º A1 do Código Penal. E o outro, da causa de diminuição pela tentativa, que é o artigo 14, inciso 2º, parágrafo único do Código Penal. Deixa eu só colocar em vermelho aqui, colocar esse também em vermelho. Em relação à pena que a gente finaliza, né? E aí o que mais que a gente tem? Deixa eu subir aqui. Agora a gente tem a suspensão condicional da pena, regime inicial. Vamos colocar aqui primeiro a suspensão condicional da pena, depois o regime inicial no aberto. Da suspensão condicional da pena, o artigo é o 77 do Código Penal. Do regime inicial de cumprimento da pena é o artigo 33, parágrafo 2º C do Código Penal, e eu também coloquei a súmula, né? Súmula 718 do STF. Perfeito. O que mais que a gente ainda tem? Tem mais alguma coisa aqui? Sim, ainda temos a revogação da prisão preventiva. Perfeito, vamos lá. Da revogação da prisão preventiva. Aqui a gente tem o artigo 316 do CPP. Certo, de tese a gente finalizou. Só que para a gente poder terminar mesmo a nossa petição, a gente tem que fazer os pedidos, né? Você pode chamar de pedidos ou então de requerimentos finais. Tranquilo. Primeira coisa que a gente vai pedir é o conhecimento do recurso. Por que o conhecimento? Lembra que eu falei que na apelação é feito duplo juízo de admissibilidade? O juízo AQUO, ele vai ver se o recurso está tudo ok. Se tiver certo, ele sobe com o recurso. Mas o juízo adquém, o tribunal também vai analisar os pressupostos recursais. Então você tem que pedir que o seu recurso seja conhecido. Isso significa que o juízo de admissibilidade foi feito e está tudo certo com isso. Beleza. Além de pedir o conhecimento, a gente vai pedir o provimento. Para que a gente quer o provimento? Qual a finalidade? Você quer o provimento do recurso? Para quê? Para que você quer? Tem algumas coisas. A primeira coisa que a gente quer é a anulação da sentença. Por que a gente quer anulação da sentença? Por causa da violação do direito de ampla defesa, tá? Então a gente vai pedir, em primeiro lugar, a anulação da sentença, depois a absolvição. A absolvição está relacionada à tese da desistência voluntária. Certo. Aí a gente não falamos da desclassificação? Vamos pedir também.
desclassificação e também anulação do processo pela ausência de representação. Ok, a gente pede anulação pela ausência da representação. A gente não falou de dosimetria? Isso aqui é um pedido subsidiário. Subsidiariamente, a reforma da sentença. A gente quer a reforma para quê? Para que seja feita uma nova dosimetria da pena, para que seja concedida a suspensão condicional da pena e o regime inicial aberto. Beleza. O que mais que a gente tem que pedir aqui? Expedição de alvará de soltura. A gente não está pedindo a revogação da prisão preventiva. Se a gente está pedindo a revogação da prisão preventiva, a gente vai pedir a expedição do alvará de soltura. Beleza. O que mais que a gente tem que colocar nessa peça? Nada. Basicamente fazer o encerramento, lembrando que o prazo é o dia 15 de maio de 2017. Então, basicamente, essa é a estrutura da nossa peça. Olha como que ela vai ficar. Recapitulando, vai ter uma petição de interposição que é simples, não é complexa, e uma petição de razões que é mais detalhada. Aqui sim a petição de razões ela será mais detalhada, tá bom? Beleza, então agora eu vou fazer o seguinte. Já vou continuar aqui fazendo efetivamente agora a peça. Então você vai me acompanhando aí. A gente vai agora naquele trabalho manual mais pesado, né? Você poderia ter na sua prova gastado 2 horas nessa fase inicial, que é essa fase de buscar fundamentos no Vatmecum, porque em 1 hora você consegue tranquilamente redigir a sua peça. Vamos lá? Vamos começar a redação da peça, então? Beleza, olha só. Já vou continuar aqui embaixo e já vou começar a fazer ela aqui mesmo, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui na petição de interposição é o endereçamento. À medida que eu for fazendo, eu vou marcando aqui, tá? Um risquinho para a gente lembrar que já está feito. Então, a primeira coisa vai ser o endereçamento ao juízo da primeira vara criminal de Belo Horizonte, Minas Gerais. Depois a gente tem o quê? Já tem algumas informações aqui, ó. Número do processo, qualificação, verbo, nome da peça e indicação da sentença. Eu já vou marcar tudo isso aqui, que eu já vou fazer tudo isso aqui de uma vez só, para a gente ganhar um tempo. Ok. Processo número, 3 pontinhos, porque a gente não tem o número do processo. Qualificação, a gente só tem o primeiro nome dele. Leonardo, então a gente não pode inventar dados, né? Já qualificado nos autos, vem interpor, que é o verbo, nome da peça, apelação. Nos termos do artigo 5931 do Código de Processo Penal, em face da sentença proferida por Vossa Excelência. Certo, aqui então, continuando, a gente tem que falar da tempestividade, né? Que é o prazo de 5 dias. Então, vou fazer aqui um parágrafo explicando a tempestividade. O presente recurso é tempestivo, vez que a intimação da sentença ocorreu em 8 de maio de 2017, segunda-feira, e considerando o prazo de 5 dias estabelecido no artigo 593, caput do CPP, o prazo terminaria no sábado, dia 13, sendo prorrogado para segunda-feira, dia 15 de maio de 2017, data do protocolo.
Ok, então aqui eu expliquei que ele é tempestivo. Então já marquei aqui tempestividade. Vamos pedir a intimação do Ministério Público, remessa dos autos e a gente faz o encerramento dessa petição de interposição. Ok, vamos lá. Requer a intimação do Ministério Público para, querendo, apresentar contra-razões. Após a realização do juízo de admissibilidade, requer que o presente recurso seja recebido e remetido para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. E aí a gente encerra. Termos em que pede deferimento. Geralmente, pessoal, a gente faz aquele encerramento padrão, assim, ó, local, data, advogado, OAB. Só que aqui a gente tem que colocar a data. O enunciado falou pra gente que a gente precisa colocar a data. 5 de maio de 2017. Perfeito, então olha a petição de interposição. Ficou simplesinha. Não precisa mais do que isso. Porque a petição que vai estar as informações mais importantes realmente, ela vem agora, né? Que é a petição de razões. Então vamos começar? Primeiro vamos fazer o endereçamento e vamos fazer a síntese processual. O endereçamento vai ser para o tribunal, eu vou utilizar uma expressão de respeito. Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. E eu vou colocar uma frase aqui, só uma frase introdutória, tá? Para não ficar meio estranho. Inconformado com a sentença condenatória, vem o recorrente apresentar o seu recurso nos seguintes termos. Beleza, e aí eu vou fazer os fatos que eu chamei de síntese processual. É fatos mesmo. Vou fazer fatos de forma bem simples, tá? O recorrente confessou ter decidido praticar crime de roubo em um estabelecimento comercial. Ao ingressar no local, simulou portar arma de fogo e ameaçou um cliente que deixou o local. Após ter acesso ao caixa, antes de subtrair qualquer quantia, o recorrente se arrependeu e deixou o local sem consumar o crime, tendo sido preso do lado de fora. Vou só falar agora que o Ministério Público apresentou denúncia, tá? Então, de forma bem simples. O Ministério... Opa, letra maiúscula, né? Ministério Público apresentou denúncia ao juiz Aquó, que converteu a prisão em preventiva e proferiu sentença condenatória. Ok, beleza. Então vamos ver agora o que mais que a gente ainda precisa colocar aqui. Já fiz a síntese processual. Agora, preliminarmente, vou falar da violação ao direito da ampla defesa. Já vou até deixar marcado aqui, ó. Ok. Preliminarmente, da violação ao direito da ampla defesa. Vou tentar fazer o mais simples possível, porque como são muitas teses
não dá para a gente ficar enrolando demais nessas teses, até porque não vai caber, são 5 páginas só. Então vou tentar ser bem simples e direto aqui nessas teses. Após intimação para apresentação de memoriais finais, o advogado do recorrente renunciou aos poderes e o magistrado, sem intimar o recorrente, abriu vista para a Defensoria Pública apresentar alegações finais. Agora eu vou fazer a fundamentação jurídica, tá? Lá no artigo 5º da Constituição. O artigo 5º, 55 da Constituição Federal, estabelece o direito constitucional à ampla defesa. No presente caso, o direito de ampla defesa foi violado pelo magistrado ao impedir o recorrente de contratar um novo advogado particular. Agora eu faço o fechamento do tópico. Assim, resta claro a existência de nulidade processual, devendo todos os atos praticados após a apresentação de memoriais pela Defensoria serem anulados, possibilitando ao recorrente o exercício do direito da ampla defesa. Certo? Já tá bom esse tópico aqui. Vamos para o próximo. Ok, vamos agora para os fundamentos de mérito, né? O primeiro aqui da desistência voluntária. Esse vai ser o tópico mais complexo, que não é tão complexo assim, tá? Mas vai ser o mais completo, pelo menos, da nossa peça, porque é a tese principal. Então vamos lá. 3. Fundamentos recursais da desistência voluntária. Conforme já explicado, o recorrente pretendia praticar crime de roubo. Entretanto, após adentrar a loja e obter acesso ao caixa, se arrependeu e deixou o local sem subtrair nenhuma quantia. Beleza, agora eu faço a fundamentação jurídica. O artigo 15 do Código Penal estabelece que a desistência voluntária ocorre quando o agente, por escolha própria, desiste de prosseguir na execução do crime, devendo responder apenas pelos atos que já praticou. Essa informação é muito importante para a gente. O recorrente não pode responder pela tentativa de roubo, vez que não consumou o crime por vontade própria e não por situações alheias à sua vontade. E agora eu finalizo o tópico. Assim, por ter desistido voluntariamente, o recorrente deve responder apenas pelos atos que já praticou. E considerando que não chegou a praticar o tipo verbal estabelecido pelo crime de roubo, deve ser absolvido. Ok? Então essa é a tese nossa principal, a tese da
absolvição pela desistência voluntária. Ok, beleza. Vamos ver aqui o que mais que a gente ainda tem de tese. Vocês estão aí, né, gente? Não me abandonaram não, né? Da desclassificação para o crime de ameaça. Essa também é uma tese muito importante, né? Porque ele não vai ter nenhuma pena se ocorrer a desclassificação. Desclassificação para o crime de ameaça. Restando claro que o recorrente não praticou o crime de roubo por conta da desistência voluntária, deve responder somente pelos atos já praticados. Ok. O único ato praticado pelo recorrente capaz de gerar imputação criminal foi a ameaça realizada contra um cliente da loja após simular portar arma de fogo. Ok. Entretanto, conforme artigo 147, parágrafo único do Código Penal, aqui eu vou falar da representação, tá? O crime de ameaça somente se processa mediante representação. E aí eu tenho que explicar que não ocorreu representação. Então a gente vai pedir, depois da desclassificação, a anulação do processo. No presente caso, a vítima manifestou desinteresse em ver o recorrente responsabilizado e não realizou a representação. Assim, deve ser realizada a desclassificação para o crime de ameaça, com a consequente anulação do processo desde o recebimento da denúncia, pela ausência de representação do ofendido. Ok. Então, assim ficou esse tópico. Só beber uma água. Certo, fizemos aqui a tese agora da desclassificação. Continuando, o próximo que a gente tem agora é a dosimetria, né? Dosimetria aqui são vários tópicos, na realidade. Vamos começar fazendo a fixação da pena base no mínimo legal. É aquela questão dos antecedentes, lembra? Então, vamos lá. Fiz o B, agora vamos para o C. Da revisão da dosimetria da pena. Lembrando que esse é um pedido subsidiário. O que a gente quer? Em primeiro lugar, a desistência voluntária com a absolvição. Em segundo lugar, a desclassificação para ameaça. E subsidiariamente, a revisão da dosimetria. Subsidiariamente, na remota hipótese de vossas excelências entenderem não ser o caso de absolvição ou desclassificação, requer a realização da correção da dosimetria da pena, nos termos a seguir. Agora a gente começa a fazer os tópicos aqui. O primeiro vai ser da fixação da pena base no mínimo legal. Ao fixar a pena base, o magistrado
aumentou a pena em 6 meses, reconhecendo a existência de maus antecedentes, considerando a existência de representação procedente em face do recorrente, enquanto era inimputável. Entretanto, o entendimento doutrinário e jurisprudencial é no sentido de que antecedentes infracionais não podem gerar maus antecedentes criminais. Assim, a pena base deve ser fixada no mínimo legal. Ok. Vamos ver qual que é o próximo aqui. Próximo é o da menoridade relativa. Ele tinha 19 anos. Vamos lá pedir a aplicação da atenuante da menoridade. Da atenuante da menoridade relativa. Na data do fato, o recorrente possuía 19 anos de idade. A voz está começando a falhar. O artigo 651 do Código Penal estabelece que quando o agente tem menos de 21 anos na data do fato, a pena deve ser atenuada. Assim, considerando que o recorrente possuía menos de 21 anos na data do fato, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa. Ok, tá bom. Tópicozinho simplesinho. Lembrando, não dá para fazer tópicos longos, porque são vários. Você só vai ter 5 páginas. Então aqui, para dosimetria, os tópicos podem ser bem simplesinhos mesmo, tá? Certo. Da atenuante da confissão, tá lá no 653D. Certo, vamos lá então, próxima atenuante. Da atenuante da confissão. Em seu interrogatório, o recorrente confessou integralmente os fatos, destacando que se arrependeu do crime que pretendia praticar. O artigo 653D do Código Penal estabelece como atenuante a confissão espontânea da autoria do crime. Assim, considerando que o recorrente confessou, deve ser reconhecida a atenuante da confissão. Tá bom também, não precisa mais do que isso não. Vamos para o próximo. Atenuante do afastamento da causa de aumento. Aqui foi aquela que o juiz aplicou a causa de aumento pela arma de fogo, mas efetivamente ele não estava utilizando arma de fogo. Então vamos fazer o tópico aqui do afastamento da causa de aumento. Do afastamento da causa de aumento. Ao fixar a pena, o magistrado aumentou a pena em
1/3 pela utilização de arma de fogo. Entretanto, o artigo 157, parágrafo 2º-A, 1 do Código Penal, determina que a pena deverá ser aumentada somente quando a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. No presente caso, o recorrente não utilizou arma de fogo, tendo apenas simulado estar portando uma, o que não aumenta o risco da vítima. Por esse motivo, deve ser afastada a causa de aumento de pena pela utilização de arma de fogo. Certo, essa aqui também tá bom. Não precisa mais do que isso. Acho que ainda tem mais uma, né, da dosimetria. Deixa eu só confirmar aqui. Da causa de diminuição pela tentativa. Sim, por quê? Porque o magistrado ele diminuiu 1/3 só. Só que o artigo 14 fala que pode diminuir 2/3, né? Então, como é benéfico aqui para o nosso cliente, vamos fazer o pedido, não custa nada. Da causa de diminuição pela tentativa. Ao reconhecer a tentativa, o magistrado reduziu a pena do recorrente em 1/3. Entretanto, o artigo 14, 2, parágrafo único do Código Penal, estabelece que a tentativa será punida com a pena correspondente ao crime consumado, entretanto, com diminuição de 1 a 2/3. Por esse motivo, a causa de diminuição pela tentativa deve ser aplicada em seu limite máximo de 2/3. Certo? Ufa! Enfim, a gente terminou a parte da dosimetria da pena, né? São várias teses aqui dentro da dosimetria da pena. Mas não acabamos ainda, porque a gente ainda tem suspensão condicional da pena. Vamos lá, pedir a suspensão condicional da pena. Item C, agora vai ser o item D. Aqui embaixo. D. Da suspensão condicional da pena. Pela dosimetria realizada pelo magistrado a qual a pena final ficou acomodada em 4 anos de reclusão. Entretanto, considerando fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento das atenuantes, afastamento da causa de aumento e a diminuição pela tentativa, a pena final deve ser inferior a 2 anos. Agora eu vou falar aqui rapidamente, brevemente, do artigo 77. O artigo 77, caput, do Código Penal estabelece a suspensão condicional da pena quando a pena privativa de liberdade não for superior a 2 anos. Assim, ao recorrente deve ser aplicada a suspensão condicional
da pena. Aqui eu vou fazer esse tópico bem simples, tá? Eu não vou colocar todos os requisitos do artigo 77, porque não é a nossa tese principal, e essa é uma peça muito extensa, então se você for colocar todos os requisitos, você vai gastar uma folha. E só para vocês terem noção, a FGV pontuou isso aqui em 0,05. Então não vou gastar muito espaço com isso aqui não. Mas vamos lá que ainda tem mais uma tese ainda na nossa peça. Duas, na verdade. Do regime inicial de cumprimento da pena no aberto, né? Também vai ser bem simplesinho. Vamos lá. Letra E. Do regime inicial de cumprimento da pena. Vamos lá. Apesar do magistrado a qual ter estabelecido... Depois que eu terminar aqui, pessoal, eu vou dar uma repassada aqui nas mensagens de vocês, tá? Só não vou fazer agora para a gente não perder o foco aqui. Apesar do magistrado a qual ter estabelecido a pena final em 4 anos de reclusão, aplicou ao recorrente o regime inicial de cumprimento fechado, justificando que o crime de roubo é extremamente grave e atemoriza os cidadãos. O artigo 33, parágrafo 2º, c do Código Penal estabelece o regime inicial aberto para o condenado a pena igual a 4 anos. Agora vamos falar daquela súmula, né? Súmula 718. Já a súmula 718 do STF estabelece que a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não é motivo para a imposição de regime mais severo que o legal. Por esse motivo, deve ser estabelecido o regime inicial de cumprimento aberto. Beleza. Ainda temos mais uma tese aqui. Deixa eu subir aqui, ó. A gente ainda tem a tese da revogação da prisão preventiva. E aí a gente finaliza a nossa peça. Então vamos lá. Vamos pedir a revogação da prisão preventiva. Da revogação da prisão preventiva. Desde o recebimento da denúncia, o recorrente se encontra preso preventivamente. O artigo 316, caput do Código de Processo Penal estabelece que o juiz poderá revogar a prisão preventiva quando verificar a falta de motivos para manutenção da prisão preventiva. Deixa eu mudar isso aqui. A falta de motivo, porque isso ficou repetido, né? Ficou a prisão preventiva, falta de motivos para a prisão preventiva. A falta de motivos para que ela subsista. Tá melhor. Considerando que no presente caso não há motivos para manutenção da prisão preventiva, o recorrente faz jus à revogação da sua prisão, devendo ser expedido alvará de soltura. Beleza, revogação da prisão
Tá mais do que suficiente, a gente não precisa gastar mais espaço com isso. Certo, e agora basicamente a gente vai ter aqui a parte final, né? Em primeiro lugar, requerimentos finais, conhecimento. Então vamos fazer aqui o pedido de conhecimento. Requerimentos finais, ante o exposto, requer o conhecimento do presente recurso, considerando a presença dos pressupostos recursais. Aí agora aqui a gente estabeleceu um monte de coisas para pedir aqui, ó. Anulação da sentença, absolvição, desclassificação. Já vou fazer aqui, vou fazer tudo, já vou marcar tudo aqui, que eu já faço tudo de uma vez. Anulação, absolvição, desclassificação e a reforma, beleza. O provimento recursal para provimento recursal para 1. Anular a sentença recorrida para que o recorrente seja intimado a constituir novo advogado para a apresentação de memoriais finais. Essa é aquela primeira tese da anulação da sentença. Depois a gente tem que pedir a absolvição. Absolvição, absolver o recorrente, considerando não ter praticado o crime de roubo. Desclassificação. Que a tipificação seja desclassificada para o crime de ameaça, com a consequente anulação do processo desde o recebimento da denúncia pela ausência de representação. Agora da dosimetria, reforma, né? Dosimetria, suspensão. Subsidiariamente, a reforma da sentença para a realização de nova dosimetria da pena, para a concessão da suspensão condicional da pena e para estabelecer o regime inicial aberto. E a gente tem que requer ainda a expedição de alvará de soltura. E aí, basicamente, a gente finaliza a peça, termos em que pede deferimento. Local, a data a gente tem que colocar, 15 de maio de 2017. Advogado OAB. Perfeito. Com isso a gente encerra aqui a nossa peça. Encerramos a nossa peça. Então ficou uma pecinha um pouquinho extensa, né? Ficou um pouquinho extensa essa peça, mas é isso aí. Não tem jeito não, realmente. Tinham muitas informações, né? E aí, o que vocês acharam? Conseguiram acompanhar? Teve alguém que ficou aí 1h45? Obrigado, viu, pessoal, por terem acompanhado aqui. Vamos lá, deixa eu só verificar aqui então. Pessoal do YouTube. Valeu, o Alfredo falou, em 10 minutos de aula assistida coloca 5 períodos no bolso da faculdade. Ah, que isso, Alfredo. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. A gente teve aqui também pessoal do Instagram, Thiago, show de bola, valeu. Aqui é Cacau Siqueira. Não entendi por que são duas peças. Deixa eu retomar rapidamente. Olha só, Cacau, o que acontece. São duas peças. Na verdade, são duas em uma, tá?
a gente tem a petição de interposição, que é uma petição que você está avisando para o juiz que você está recorrendo contra a sentença dele. Então, olha só, você tem duas peças em uma. A primeira, você só fala para o juiz: juiz, eu estou insatisfeito com a sua sentença. Eu vou recorrer da sua sentença. E junto você faz a petição de razões. Essa petição de razões, ela vai para o Tribunal de Justiça. Então, o juiz de primeiro grau analisa a primeira petição de interposição e o Tribunal de Justiça analisa a petição de razões. Praticamente todos os recursos seguem essa mesma estrutura. São duas petições em uma só. Então, tanto é que a primeira, ela fica simplesinha, olha só, isso aqui foi a primeira, e a segunda ela fica bem extensa, porque é a que importa mesmo, é essa segunda, né? É a petição de razões, tá bom? É por esse motivo. Pessoal, muita gente comentou aqui, a Sandra Claus, ensina muito bem, obrigado, Sandra. O Rodrigo Martins, professor, o senhor é bom, ensina com muita maestria e simplicidade, obrigado. Valeu, Rodrigo, obrigado, viu? Agmorandi, podia botar esse vídeo no Instagram e deixar disponível. Essa live aqui ela vai ficar gravada no meu canal do YouTube, tá? E se você acessar esse link aqui, você se cadastra na nossa plataforma, que também está tudo gravado lá. O material que eu fiz vai estar disponível lá também. Lidiane estava perguntando se vai ficar disponível, vai. Mas tem muita gente que teve que sair também, né? Beleza. Aqui no YouTube, a Sheila Souza, magnífico, penal é assim mesmo, verdade. Alexandra Jesus, obrigada, valeu Alexandra. Juliana Antunes, excelente, obrigado. Seonara Maria, valeu. Wesley Alves, Flávia Araújo, Juliana Antunes. Juliana está falando que a peça está sendo a pedra no meu sapato. Juliana, acompanha a gente. Quando você se cadastra nesse link, tem um projeto de petição, que são 10 aulas gratuitas para a segunda fase do AB, só ensinando a fazer petição. Já estamos na aula 7, então já fizemos várias petições, tá? É com o tempo mesmo, tá bom? O Gleidson, nada como a prática para sanar as dúvidas. É isso aí, pessoal. Valeu. Tô cansado de tanto falar. Muito obrigado por vocês que nos acompanharam até aqui. Espero do fundo do meu coração que eu tenha colaborado de alguma forma. Muito obrigado mesmo. Quinta-feira a gente tem mais live, então é isso. Valeu e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação na OAB.